Olá, seja bem-vindo ao Globcast. O Globcast é um podcast focado no empreendedor. Aquela pessoa que tem algumas dicas de sucesso e boas práticas para compartilhar com aqueles que querem entrar nessa vida de empreendimento. Eu sou Davis Alvarenga, sou engenheiro e sou empresário. Vou conversar hoje com Gibson Regiane. Por sinal, foi meu professor e tem bastante história para a gente falar aqui. Gibson, mais uma vez, muito obrigado. Opa. E a gente começa É um prazer. Focando na pessoa. Da onde vem, nasceu aonde, aquela história da infância que marcou, isso aí o tempo é seu. Tá ok. Bom, eu sou Gibson Regiane, né? Eu sou empresário. Eu sou professor, eu sou estudante, mas eu me considero um estudante. Eu acho que essa é a minha profissão de mais longo tempo. É de estudante. Um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Um estudante mesmo. Eu estudo. Quer dizer, eu tenho uma formação em cima de engenharia, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas também tenho uma formação em línguas, mas também tenho uma formação em cerveja, mas também tenho uma formação em licores. Então, e tudo isso daí são coisas que eu não só aprendi em um determinado momento da vida, mas continuo estudando, continuo acompanhando, porque me dá muito prazer ler, estar atualizado sobre essas coisas, conhecer novos processos, novos materiais, novos insumos. É muito legal. Esse é o, digamos assim, é o meu hobby. Se bem que eu tenho um outro hobby, tá? Meu hobby principal mesmo é tratar da minha horta. Eu tenho uma horta que é grande, não é pequena não. E eu tenho o maior prazer no sábado e no domingo ir lá mexer com a horta, plantar alface, cenoura, tudo que vocês podem imaginar. E é bem grande. Depois, na hora que eu colho, eu trago para todo mundo. Aí traz para sogra, nora, irmão, todo mundo. É o alface mais caro que existe. Não, seguramente. Eu bati o recorde. Deve ser o alface mais caro produzido não só no Espírito Santo, mas no Brasil, entendeu? Mas é muito gostoso. O que faz isso aí? Né? Me distrai profundamente, né? Eu consigo me abstrair de problemas, de preocupações, mexendo na terra, plantando. Isso é muito gratificante. Mas voltando aí a primeiro estágio da coisa, eu me considero realmente, eu tive fazendo uma reflexão, eu sou um profissional de estudo, de estudar, entendeu? Eu sou um estudante, né, até hoje. E faço tão prazerosamente que isso não me cansa. Continuo fazendo prazerosamente. E, como eu já falei, fui seu aluno e, se eu me recordo, era ergonomia de máquinas, né? A gente poder projetar a máquina em função do homem que vai operar ela ali. Eu lembro de algumas deixa lá de trás ainda. Eu, na realidade, né, eu trabalhei na UFES durante 40 anos como professor. Eu tenho assim uma estima em relação àquela instituição fantástica, porque ela me deu tudo. Ela me deu uma graduação em engenharia de graça, ela me deu um mestrado de graça, ela me deu outra pós-graduação de graça, ela me deu um doutorado de graça e todo esse tempo ela me pagando. Ela me pagando como funcionário. Então, eu tenho uma estima muito grande pelaquela instituição. E ali, eu trabalhei na área de engenharia de produção. E ali a gente trabalhava com métodos, né, com ergonomia, com análise econômica de investimentos. Você foi meu aluno na parte de organização industrial e métodos, ok? Que a gente vê essa parte de ergonomia. Mas ministra várias cadeiras. E é isso aí que talvez tenha me tornado um estudante, que um professor tem que estar sempre lendo novos processos, novos livros, novos lançamentos, para estar atualizado. E aí eu aprendi a fazer isso aí com prazer. Se bem que eu sempre fui um grande leitor, desde a infância. Mas a UFES me conduziu a esse caminho. Isso vem, assim, essa gana pelo estudo, vem da família? Pai, mãe, alguma
Não incentivo tem. Não. Teve um incentivo pesado de pai, né? Meu pai, apesar de todas as dificuldades dele no início da vida, mas ele custeou os meus estudos, né, no primeiro e segundo grau nos melhores colégios de Vitória. Isso, obviamente, faz diferença. Isso faz diferença, né? E obviamente, você tem uma certa responsabilidade em retribuir isso daí, né? Não tem como não ter essa responsabilidade. Então, isso daí eu me orgulho muito. Ele não era rico, era de parcos recursos, mas o dinheiro que ele tinha... E esse é uma coisa muito interessante. Na minha época de infância, havia um senso generalizado de que o estudo era a forma de progredir na vida. Então, todo mundo estudava para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um dentista, para ser um advogado, para ser... Não existiam tantas profissões como existem hoje. Escolas, né? Nem tantas escolas assim. Mas todo mundo se dedicava muito a estudar, porque era o passaporte para a felicidade, digamos assim, né? Eu não vejo essa prática hoje. Eu não vejo essa prática hoje, principalmente que a educação está um pouco... desacreditada e também desvirtuada. Né? Então, isso daí acontece. Mas, enfim, eu continuo acreditando que a educação é o passaporte para a felicidade. Não necessariamente você vai ganhar fortunas com a sua educação, mas seguramente você vai ser mais feliz. Eu brinco sempre o seguinte, eu não vou falar nome de instituição, mas conhecimento é poder em potencial. Sim. Senão, nas universidades só tinha milionário. Né? Então, precisa de algumas coisas a mais do que o conhecimento. Claro. Uma coragem para a gente se lançar numa coisa que a gente acredita, né? Isso que é ser empreendedor, né? Você faz toda a planilha, tem todo o dever de casa, mas ali tem uma crença forte, uma fé que vai dar certo. E aí entra que a gente faz dar certo. Enquanto não der certo, não para. Essa é a questão do empreendedor, né? Ele faz plano, como todo mundo faz plano, e deve-se fazer plano, né? Sempre nós temos que fazer plano. Agora, aquilo ali não é um instrumento de adivinhação, não. Aquilo ali é um instrumento de te guiar a fazer acontecer. Porque quem vai fazer acontecer aquilo ali ou não, é você. É você e o time, né? Entendeu? Quando eu falo você, é a sua capacidade. Então, esse é o próprio conceito de empreender, de inovar, entendeu? Alguns se reportam como se fosse correr atrás dos seus sonhos. Um projeto num papel nada mais é do que um sonho concreto, materializado através de textos, de números, de desenhos. Mas é um sonho. A capacidade do empreendedor é exatamente acreditar que ele é capaz e fazer acontecer aquele sonho. É sempre assim. Qual é a mágica? Tem um passo mágico. Persistência, 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 até não ter certo. Mais. Até dar certo. Não cansar, nunca. Todos os empreendedores, sejam contemporâneos meus de infância, sejam os novos que estão surgindo aí, não é só no Brasil, no mundo, mas eles erraram grotescamente até acertar e deslanchar. Até acertar e deslanchar, eles erraram assim, de formas muito ruins, tiveram muito à beira do abismo. Tem hora que, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, eu brinco com quem está na inovação, vamos errar logo que eu estou com pressa. Essa é uma boa expressão. Eu gostei disso. A gente tem que ter resiliência para frustração. Exato. Vai frustrar. Né? Mas vamos analisar, aprender com, com aquele erro, corrigir e segue a vida. Agora eu tenho uma dúvida assim, vamos ser um pouco saudosistas. Seu pai começou uma indústria 70 anos atrás, seu pai e seu tio. Sim. Hoje já é difícil. Lá atrás devia ser muito mais. Assim, você tem alguma história e saber o ponto que deu assim, ó, daqui para frente a gente vai? Tem essas coisas são muito marcantes, né?
Tem uma história de um jogador do Atlético Mineiro, né, que perguntaram a ele como é que ele fez aquele gol maravilhoso. Ele falou assim: eu peguei a bola e fui fundo e fiz o gol. A coisa aconteceu dessa forma, né? As pessoas, por necessidade de prover recursos para casa, elas montam uma empresa e elas começam a trabalhar naquilo ali e vão desenvolvendo uma competência para fazer aquilo ali. É lógico que depois de um certo tempo, se você for um empreendedor astuto, a coisa deslancha, né? Uhum. Outras vezes não, a maioria das vezes não, mas nós temos muitos exemplos de empreendedores aí astutos, bem-sucedidos, entendeu? Cuja característica principal é a persistência, a teimosia, a perseverança em trabalhar. Eu me recordo. Muitas vezes até sem falta de opção, né? Eu só tenho isso aqui, cara. Tem Isso que dar aí. certo. Essa é uma grande alavanca. Então Essa é uma grande alavanca. Eu tenho um exemplo muito interessante. Isso me marcou. Negócio de uns 6 anos atrás, né, eu fui agraciado com um reconhecimento de empreendedor industrial do Estado do Espírito Santo. Né? E na mesma cerimônia tinha um cidadão capixaba, tá, que ganhou da Confederação Nacional das Indústrias um prêmio de empreendedor nacional. E como ele era capixaba, esse reconhecimento público foi feito no Espírito Santo. E ele faz os agradecimentos dele, o filho dele, tem um filho, o filho dele estava embaixo, assim, bem próximo do púlpito, e ele se repõe em determinado momento, ele se reporta ao filho e fala: meu filho, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão falar bem de você, as pessoas vão criticar e criticar muito, mas enquanto elas estiverem criticando, trabalha que vai dar certo. Sim, uma hora chega. Esse empreendedor é o maior empresário do Estado do Espírito Santo, é o Fernando Camargo, e ele tem um exemplo disso daí, é uma máquina de trabalhar, é uma máquina de trabalhar. Então, isso daí é uma grande lição para todos nós. Não existe sucesso permanente, duradouro, se não tiver uma intensidade de trabalho adequada. Porque o trabalho é o próprio processo de aprendizado. Você estuda, você executa, você erra, você volta, reanalisa, você estuda novamente, você executa e o seu conhecimento vai evoluindo. Se você não tiver esse ciclo, você não aprende. Você vai ser simplesmente um executor de teorias de bibliografia que foram escritas algum tempo anterior, mas que precisa, digamos assim, do lastro da aplicação. Sim. Senão condições, não floresce, não prosperam. O entendeu? mundo está mudando sempre. Muitas vezes aquela receita deu certo num cenário, determinado mudou momento. o cenário todo, agora não adianta tentar aplicar que não vai. Então tem isso daí. Eu na minha história, eu sempre tive esse hábito de estudar e pôr em prática, Já tomei muita sova por conta disso, né? De vez em quando você toma uma sarrafada. Mas com isso daí, eu já tive uma construtora. Uma construtora. Eu tive, mas como eu tenho uma formação de mestrado em engenharia de produção, eu queria trabalhar em engenharia de produção e aprender. E aí me arranjaram uma oportunidade para trabalhar na antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão, junto à diretoria japonesa. E tinham uns especialistas japoneses muito bons. Então eu aprendi muito. Eu sou muito grato à CST, trabalhei lá 10 anos. O que eu aprendi é uma barbaridade. Eu sempre me reporto àquilo que eu aprendi. Aí você fala em metodologia de trabalho? Metodologia de trabalho, né? Muito, mas muito mesmo. Metodologia de pensar, metodologia de conduzir reunião, metodologia de conduzir trabalhos em grupos, né? Nós somos reconhecidamente meio dispersos.
não tem crítica nenhuma disso, não. Tá, característica. Okay? Mas o brasileiro é muito disperso. Você faz uma reunião aqui, todo mundo tem que fazer um discurso, para depois você começar a reunião. Olha, o que eu aprendi é o seguinte, vamos fazer uma reunião sobre um determinado assunto, traz uma pauta e traz uma proposta. Sem proposta não tem conversa. Então, isso agiliza, mesmo que a sua proposta não seja tão brilhante. Mas qual é o grande feito de uma proposta que não é tão brilhante, que pode ter errada? Porque vão consertar e você vai ter uma equalização de conhecimento nessa reunião, nesse trabalho. Eu aprendi muito, isso é muito interessante. E funciona com eficácia. Eu participei em reuniões que eu achava a proposta do assessor japonês lá ridícula. Mas aí eu começava a consertar a proposta. Uma dica aqui, outra ali. Não, vamos fazer assim, porque isso aqui não é bem assim, pode ser assim. Quando terminava a reunião, eu tinha passado todo o meu conhecimento para ele, todos os nossos pares da mesa tinham passado conhecimento para ele. E ele atingiu o objetivo. Olha que coisa interessante, a gente não se preocupa com isso. Sim. É uma forma de você perceber, de você sentir a percepção de todos do grupo. Então eu aprendi muito, foi uma grande evolução para mim. Depois, aí nesse intervalo eu deixei a construtora e fui trabalhar tempo integral na CST, já era professor da UFS. Sim, eu lembro dessa. Depois disso daí eu montei faculdade, depois eu saí da CST e montei uma faculdade, né? Trabalhando já em indústria de bebidas, então montei uma faculdade. Depois não dei conta, porque era sobrecarga de louco, né? Trabalhando na universidade, trabalhando na indústria de bebida, montando uma faculdade. Tinha uma faculdade que foi até bem sucedida. Tá? E aí eu também saí daquilo ali, mas você sempre tem esse ritmo frenético. Eu acho que é de cada um. Né? Até hoje, tem bem pouco tempo, eu trabalhava na UFES e em casa, e nas empresas davam uma assistência, né? Porque eu era acionista, não era diretor, não era executivo, mas lá estão meus filhos, meu irmão, então eu dava uma assistência ali, né? Levava um conhecimento para aquilo ali. Então essa é a trajetória. Agora sempre com essa questão de ler as coisas e implementar. E aprender errando e torna a estudar. Então também surgiu, além da Fábio Bebida, uma cervejaria, a cervejaria é uma coisa interessante. A cervejaria, eu fui fazer um pós-doutorado na França, em Fontainebleau. E aí na elaboração do projeto, eu fiz um projeto era inovação, o assunto, né? Eu peguei todo o conceito do Instituto do Oceano Azul, que era exatamente em Fontainebleau. Aquele livro lá é muito bom. Não, só o livro, lá tem o Instituto do Oceano Azul. E aí eu peguei aquele conceito e falei, quer saber, eu vou fazer um projeto, então, em cervejaria, usando esse conceito aqui. Você pode dar uma aulinha aí, uma pílula de que é o Oceano Azul, que muitos não conhecem e é muito bom. É muito bom, é muito interessante. É quase que um guia de como se inovar, né? Como você sair do mesmismo, né, dessa concorrência predatória, que é a vermelha, que é o sangue, e partir para um oceano azul, onde que você navega sozinho. Tem mais risco. O exemplo do Cirque du Soleil. Que tem mais risco. Né, que nem é circo, né, e nem é ópera, mas conseguiu tirar os animais, inovou e cobra um preço. Tá sozinho. Né? Exatamente, essa é uma metodologia. Eles pensaram conceitos em Hollywood, né, para poder fazer apresentações. Então você vê que a apresentação do Cirque du Soleil é hollywoodiana. Sim. Caracteristicamente não personaliza os atores, não personaliza, você não sabe quem é que está fazendo a ginástica, quem é que está andando em cima da motocicleta, você não sabe quem é quem, entendeu? Isso aí tem algumas vantagens, né? Porque aquilo ali você pode substituir, você tá baixando a performance, reduz os salários, reduz os salários também. Sim. Então
a proposição é fazer aquilo que os outros não fazem. Sim. Né? Então, esses são conceitos bem elementares do Instituto do Oceano Azul. Foi exatamente isso que a gente tentou fazer. Tem mais um exemplo da Sony, que antigamente tinha aqueles gravadores que tinham um alto-falante junto. A Sony foi ali, tirou o alto-falante, deixou só a caixinha, virou o Walkman, ela inventou só o headphone. Fez um outro produto que vendeu horrores e aplicando essa metodologia, que basicamente é inovar, tirando aquilo que o público não quer, ficar carregando uma caixa. Então, né? foi assim, foi lendo a literatura e fazendo um experimento. Só que esse experimento era uma cervejaria. Né? E nós colocamos em prática. Eu nunca tinha mexido na área comercial, né? Somente na área industrial. E nós tivemos que aprender, entrar na área comercial, começar a pegar conceitos mais profundos de marketing e criar sensibilidade dentro do setor cervejeiro. Então, foi muito interessante. Então, essa tem sido a minha trajetória, entendeu? De um eterno estudante. No setor de bebidas, aí eu tenho a agradecer. Né? A minha filha também é fã do Start, aquele energético que vocês têm, e dá de 10 em alguns que são multinacional. Sim, tem Vocês isso. Pegaram, assim, eu vejo o gosto capixaba. A turma, não sei como foi o estudo, como é que chegou ali, mas é excepcional. Não, isso daí tem um mérito do meu irmão que mexe na área de produção, que ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. Então, ele desenvolve produtos que têm levado sucesso à empresa. Ele desenvolveu o Start, ele desenvolveu o Ice Off, ele desenvolveu a bananinha, que hoje está em voga, exporta para os Estados Unidos. Enfim, são produtos que ele foi desenvolvendo. Deixa eu só falar uma coisa. Desenvolveu a comercialização do produto e a qualidade do produto. O produto bananinha já existia, né, que é um licor de banana. Okay? Só que existe uma distância muito grande entre você produzir e você viabilizar um produto como inovação. Tem o marketing, você tem a logística. Tem toda uma inovação que você tem que fazer na cadeia inteira. Isso. E isso ele é muito bom. Então a empresa hoje é uma empresa bem sucedida. Na área de bebidas alcoólicas, a empresa é a maior do estado do Espírito Santo. Nós exportamos, nós mandamos para vários estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, vai até Pernambuco. Até Pernambuco. Market share aí de norte a sul. Então, a gente foi crescendo. Agora, como é que se chega a um nível desse? 70 anos de muito trabalho. 70 anos de muito trabalho. 70 anos. Muito trabalho, muito trabalho. Não existe, ou pelo menos para nós mortais, não existe o sucesso caído do céu, sucesso sem trabalho. Nós vivemos aplicando, errando, voltando, aplicando, errando. Nesse tempo todo, no tempo que eu estou lá, cometemos muitos erros. Né? Teve hora que você entra em pânico. Né? Teve hora que você entra em pânico por questões de mercado, por questões de economia. Eu não sei como é que é o setor de bebidas, mas no setor metal mecânico, o fluxo de caixa é um desafio. É um desafio constante. Não existe da pequena a gigante quem não tenha uma lupa em cima do fluxo de caixa. Então, porque nós ainda não temos um sistema, vamos falar assim, de financiamento, igual como os Estados Unidos, com 4% de juros ao ano. Né? Nós estamos aí num sistema muito a indústria no país, Brasil, ela já foi mais favorecida em termos de linhas de financiamento, mas hoje são muito escassas. O custo do dinheiro é muito alto. Qual é o impacto disso daí? A indústria não é um comércio. O comércio compra um produto antes de ontem, estoca ontem e vende hoje. Então, o capital ele sai, mas entra muito rápido. Então, o custo desse dinheiro é relativamente menor
do que numa indústria, onde que às vezes primeiro você tem um investimento muito grande Capex em termos de ali. instalações. Automação. Entendeu? Automação, instalação, tudo. E depois você tem um processo que demanda estocagem de recursos que são caros. Então você mantém estoques aí de 60 dias, 90 dias. Às vezes até mais, porque você tem que comprar em escala determinados produtos, porque senão você não compra. Exemplo bem clássico, né? Garrafa de vidro. No país nós temos muito poucas indústrias de garrafa de vidro. Essas indústrias, quando chega o verão, elas se dedicam exclusivamente a cervejarias, notadamente a Ambev. Então elas não querem saber de você. Você não tem uma venda pequena ali. Então o que você tem que fazer? Comprar antes. Você tem que fazer a compra do ano. A compra do ano. Então o estoque é anual. Então essas coisas, isso acontece. Estou dando um exemplo do qual eu vivencio, né? Mas acontece em vários segmentos, em que você, por questões de escala, economicidade de escala, você é obrigado a comprar um volume nele. Então isso aí significa que é muito capital ali imobilizado. Ao custo de dinheiro alto, isso daí representa um ônus muito grande para o setor industrial. Nos outros países, tipo os Estados Unidos, eles são mais benevolentes com a indústria, até para segurar a indústria. No Brasil, nós já tivemos uma situação melhor, falei isso aí, mas hoje está muito difícil. O custo do dinheiro está muito difícil para você hoje investir. O Brasil está sendo puxado aí pela agricultura, né? Mas eles têm uma taxa de câmbio, são favorecidos com algumas taxas de juros que a indústria não tem. Se a gente tivesse, a gente provavelmente estaria subindo aí. Não tem. Então, o custo do dinheiro é muito importante no desenvolvimento e na consolidação de um setor. Não se compara o percentual de industrialização do país há 20, 30 anos atrás com o de hoje. Sim. É muito menor. Percentualmente, no PIB é muito menor. E o estado do Espírito Santo, nós estamos como o segundo estado que tem a indústria com o maior PIB, né? Assim, sim. Nós perdemos para São Paulo. PIB industrial nosso é o maior. 36%, se não me engano, alguma coisa assim. Mas eu falo assim no PIB global. Sim. O PIB industrial do país, caiu bastante, percentual caiu muito em relação. Tem uma literatura sobre isso daí que são muito interessantes. Vale a pena a gente ler e entender. Tem algumas razões para isso daí. Uma delas é que nós aprendemos a fazer terceirização. Então, quando a gente faz terceirização, a gente transforma parte da indústria em serviço. Tudo bem. Tudo quanto é país fez isso daí. Mas o nosso foi muito acentuado. Na realidade, nós fizemos um tratamento predatório em cima do setor industrial. Nós já a nossa pauta de exportação já foi de muito maior valor agregado em termos de tecnologia e inovação do que é hoje. Sim. Hoje a nossa pauta de exportação, somente do setor industrial, são muitos insumos primários. A gente primário. exporta minério para importar o trilho. Exato. Então, isso mostra que a gente, de certa forma, desindustrializou. Você falou, por exemplo, vamos falar CST, né? Na época que era CST, nós produzimos mais aço aqui no Brasil do que a China. Vamos falar lá atrás. Hoje, pelo que eu vi, eu acho que 15 dias de produção de aço da China é um ano de produção de aço do Brasil. A China disparou. Então, isso tem um preço. Né? Isso apesar do minério estar aqui, eles não têm minério lá. Apesar da energia, teoricamente, mais barata, estar aqui. Né? Eles têm carvão lá bastante. Mas isso aí são coisas que, além da força humana, da mão de obra, teve uma estratégia financeira. Sim. Nós perdemos algumas décadas lá de 80, do século passado, uma década inteira jogado fora ali, que hoje a gente paga o preço. É isso aí. Né? Mas é isso aí. Essa é a história, quer dizer, eu confundo um pouco a história com meus conceitos, meus aprendizados e o acompanhamento do contexto econômico brasileiro. Esse foi o contexto que nós fomos criados, né? De às vezes
fatos do tipo a década perdida. Eu me lembro, quando eu me formei, tinha na época existia engenharia elétrica, mecânica e civil. Ponto. Da turma de elétrica que formou comigo, 2 conseguiram trabalhar como engenheiros. O resto foi tudo ser professor de cursinho, professor de segundo grau, inventa moda. O porquê isso daí? Eram maus profissionais? Não, hipótese nenhuma, conheço eles. E nós sabemos que engenharia elétrica é uma engenharia puxada. Mas a economia do país estava parada. Foram 10 anos paradeira geral. A minha sorte foi que, na época, eu saí para fazer mestrado, e aí deu um tempo, depois voltei como professor da UFA. Então, eu dei um bypass nessa crise, mas foi muito amargo, principalmente para o setor industrial e de tecnologia. Ele não se desenvolveu, Aí nós falamos assim, você passou pela indústria, pela academia, vivenciando tudo ali, com a horta, ainda achou tempo para fazer cooperativismo no sindicato de bebidas, eu acho que sindicato de cacau. Sindicato de bebidas e sindicato de cacau do Espírito Santo. Essa aí é mais uma agenda, né? Não, é interessante. Isso aí foi bom você salientar esse ponto. Cooperativismo, né, o associativismo, você se associar a outros parceiros ou concorrentes que sejam, como você queira enxergar, é muito importante, porque é a troca de informação, de conhecimento, que faz uma sociedade evoluir, né? Crescer tecnologicamente. E, e fortalecer o setor. Você não tem como brigar institucionalmente você sozinho. Você precisa constituir uma instituição com vários parceiros, com representantes pesados de um setor, para reivindicar uma política pública adequada para o setor, para reivindicar condições financeiras de financiamento melhor junto a banco, para você ser ouvido, entendeu? Porque associado a isso aí nós temos uma questão política, né? Os políticos, por questão de sobrevivência, eles não querem atender fulano, beltrano ou ciclano. Não é a função deles, mas eles têm que valorizar segmentos estruturados. Essa é uma razão. Isso é muito interessante, porque você desenvolve um ciclo de amizade fantástico. Né? Você conhece muita gente boa, muita gente legal, e te faz crescer. Você aprende outras formas de pensar, outras formas de analisar o seu segmento, outras formas de analisar a vida mesmo, né? A vida. Eu acho muito. Então, o associativismo ele é muito importante. Não há como uma sociedade evoluir cada um dos segmentos, seja agricultura, indústria, comércio, evoluir sem ter uma estrutura associativista. Não vejo como isso daí. Nós vamos ser uma opção de empresas dispersas que não vão conseguir ter sinergia para reivindicar, para fazer as coisas acontecerem. Então, essa é uma passagem legal. Fora isso, eu sou muito empolgado em fazer projetos, né? Eu aprendi a fazer isso aí. Projetos para desenvolver, para fazer as coisas andarem, para discutir em grupos. E aí isso aí me levou a ficar muito mais tempo do que devia no associativismo. Hoje eu eu presto serviço como conselheiro da Federação das Indústrias, mas numa posição bem mais retraída, bem mais calma. Mas eu já tive à frente ali como primeiro vice-presidente e como diretor tributário, em que a gente trabalhava intensamente. Ali, né? Não falta trabalho. Não falta e é um trabalho voluntário. Né? Voluntário. Se dedica ali horas e horas para... Mas é empolgante. Tanto é que até hoje, sempre, graças a Deus, vai existir, tem pessoas que se dedicam àquilo de uma forma tão intensa que às vezes esquece a própria vida. Esse é o risco. Mas existe uma coisa, uma recompensa que muitas vezes... Não tem como contabilizar essa recompensa. Assim, eu percebo quando está lá trabalhando em função do... Vou dar um exemplo, o SESI da vida. E aquilo ali vai contribuir com a educação de uma criança. E a pessoa que está sendo responsável, que está estruturando isso,
tem um retorno. Não é financeiro, não é. Eu tô falando de uma crença, assim, bem, não, mas bem é verdade. profunda. Mas é verdade, é verdade. Você adquire conhecimento, você adquire vivência. Isso é muito importante. Você está me dizendo que isso não tem um retorno imediato no bolso. Sim. Mas pode não ser imediato, mas ao longo do tempo te dá experiência que te leva a evitar certos percalços, te leva a fazer as coisas de uma forma mais adequada, te leva a aprender a lidar com gente, né? Com gente. O seu convívio social num cooperativismo é muitíssimo importante. Você aprender a liderar é muitíssimo importante, porque não adianta só ter boa vontade, só ter todo mundo empenhado. É preciso ter uma certa liderança, é preciso ter uma certa coordenação, é preciso ter um certo planejamento. E isso se aprende no exercício, né, do associativismo. Então, isso é muito importante e leva efetivamente a um desenvolvimento intelectual muito bom para qualquer empresário. Né? Não tem que na não escola. Tem, não, você não aprende isso na escola. Um exemplo também que eu acho muito importante é você está hoje negociando e nessa negociação você percebe que perdeu ou que criou uma mágoa no outro, mas de alguma forma no outro dia vocês têm que sentar de novo e negociar. É isso aí. Não pode levar para o pessoal. Isso também não se aprende na escola. Você tem que saber segurar o seu ego pelo pescoço e vão voltar lá e vão continuar negociando, porque aquela outra parte faz parte do sistema. Né? A gente não pode tirar ela, não tem como. Isso aí eu tenho uma experiência interessante. Né? Nós brasileiros, da nossa índole, nós temos determinadas ideias a propor em um grupo, e aquelas ideias são como se fossem nossos apaixonado, filhos. Né? Vira uma defesa passional daquilo ali, Sim. O que é muito prejudicial. Existem outras culturas em que o importante não é você viabilizar o sucesso da sua ideia no grupo, a aceitação da sua ideia, mas é você expor para que os outros entendam e os outros aceitem. Então, isso faz muita diferença. Aceitar no sentido, é a sua ideia. Terem convencidos, estarem convencidos. Então, o seu papel ali é convencimento. Deixa eu só te dizer uma coisa, isso daí é ensinado em alguns países na escola primária. Entendi. Os alunos elegem um tema para discutir, cada um expõe as suas ideias para chegar a um senso comum sobre o que é aquilo ali. Então, na realidade, você está fazendo um exercício de expor, um exercício de didática e também um exercício de humildade em aceitar quando a ideia do outro ou a proposta do outro é melhor do que a sua. Isso é muito importante numa organização, institucionalmente, numa sociedade. Eu acho muito legal isso aí, muito legal. Eu aprendi a trabalhar com alguns caras feras que faziam muito isso. E eu, como bom brasileiro, né, eu me irritava no meio da reunião, porque era questionado. E eles falaram, Gibson, não levanta a voz, não fique irritado. Nós estamos te ouvindo, nós estamos questionando porque nós queremos estar convictos que você está certo. A hora que nós estivermos convictos que você está certo, nós vamos endossar a sua ideia, nós vamos assumir a sua ideia como se fosse nossa. O dia que eu ouvi aquilo ali, eu quase caí para trás. Eu falei, gente, que vergonha que eu estou fazendo aqui, né? Mas é fato, esse é fato. A gente não tem essa cultura muito de aceitar as proposições do outro. Em empresa acontece muito. O chefe manda, quem é subordinado obedece. Não é assim? Esse é o ditado, né, que reza. Então, não é bem assim. A gente tem que aprender a ouvir, escutar a todos, filtrar as ideias de todos para chegar a um senso comum que seja convincente a todos. Porque a hora que todos aceitam, todos vão estar engajados na implantação daquilo ali, no sucesso daquilo ali. Sem a qual você vai ser... você vai ficar sozinho com a sua ideia,
você vai ser boicotado. No estado, a sua possibilidade de sucesso cai bastante. No estado que eu chamo de furibundo. Você fica em fúria e acaba espantando todo mundo. Pois é, isso aí. E sua ideia podia ser uma boa ideia, mas ninguém vai ouvir. Não vai ouvir, não vai ouvir. Assim, mais uma aula que você me dá. Oh, que isso. E eu gostaria de... Eu já me aposentei como professor. Não, isso aí, pelo que eu vejo, não tem jeito, agora não. sou só aluno. Você quiser deixar alguma mensagem aí para... Estamos... Olha, tem, eu acho que tem. Eu citei durante a nossa fala aqui, né, o grande empresário capixaba, o Fernando Camargo, e eu acho que eu não vou deixar, eu vou transmitir as palavras dele. Trabalha, 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 porque trabalhar leva ao sucesso. Não existe um sucesso permanente sem efetivamente o trabalho. Então, todos aqueles que querem empreender, dedique-se àquilo ali, trabalhem muito, porque vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Aquilo ali, o seu projeto é uma replicação do seu pensamento. Então você tem que se dedicar àquilo ali ao máximo para viabilizar aquilo na prática. Você pode pegar todos esses grandes empresários inovadores no mundo. Vamos citar aqui um Elon Musk, por exemplo, que está muito em voga, né? Ele é um homem absolutamente dedicado ao trabalho, é um homem inovador e de uma persistência de leão. Já teve muito próximo da falência, e continuou insistindo. E a criatividade dele é muito grande, tanto é que agora ele está lançando a segunda geração de robôs que eu fiquei assustado quando eu vi aquilo ali. Com inteligência artificial, eu fiquei assustado. Isso aí está vindo com força, entendeu? Né? Não tem pra onde correr. Então, ele tem uma visão assim fantástica. Show. Ponto. Então, essa é a mensagem para quem quer empreender. Trabalhar. Dedique-se. Faça assim com paixão mesmo. Paixão mesmo aquilo que você quer fazer. Faça com paixão. Procure ser o melhor. O negócio vai dar certo. Sim. Dar certo é viabilizar uma atividade que te causa prazer. Não necessariamente você vai ficar rico. Não existe isso daí. Mas você vai ser feliz. A sua maior chance é trabalhando. Né? Mas você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente é feliz. Mestre, mais uma vez, minha gratidão. Assim, gratidão por lá atrás, agora, tudo. Muito obrigado e estamos às ordens. Foi um imenso prazer estar aqui com você, cara. Bacana. Foi um imenso prazer. É muito gostoso quando a gente regurgita o passado para lembrar as coisas boas e até os erros, né? Os equívocos. Mas é muito legal. Eu agradeço a você também. Foi extremamente prazeroso. Muito obrigado. Vamos te ver.